Oi, tudo bem com você? Hoje eu vou conversar com você sobre um tema que surgiu vários questionamentos aqui, então eu vou compartilhar em vídeo logo para todo mundo já ter uma consciência a respeito, que é de como que nós podemos superar, na verdade, lidar com pais, né, pai e mãe abusivos, né? Você já deve ter assistido algum vídeo meu por aí que fala sobre famílias tóxicas, mas a gente fala que às vezes família pode ser, né, irmão, né, o cunhado, nananã, mas aqui a gente vai conversar sobre pai e mãe, tá bom? Então, se esse assunto interessa para você, assista até o final o meu vídeo, mas antes, aproveita aqui, ó, se inscreve, curte, compartilha esse conteúdo para que eu possa estar aqui praticamente toda semana trazendo conteúdo de qualidade para você. Quando a gente fala sobre pai e mãe é algo que nós aprendemos desde pequenos, né, desde criancinhas, que a gente precisa realmente respeitar, amar de uma forma incondicional. E aí, quando a gente vai crescendo e vai lidando com o dia a dia da família, no dia a dia da estrutura familiar, nós vamos enfrentando uma situação que é bem diferente daquilo que contam pra gente quando a gente é criança. Nós vamos descobrindo que nosso pai ou nossa mãe, ou os dois, são pessoas comuns, são pessoas que têm dores, pessoas que têm traumas, pessoas que têm desequilíbrios, pessoas que têm sofrimento emocional e que, porventura, nos trouxeram aqui para a nossa existência. Só que nós crescemos com aquela idealização de pai e mãe como sendo algo intocável, como sendo a nossa maior liderança, a maior estrutura, né? Aquele modelo que tem que ser seguido, inabalável, enfim. E nós crescemos assim, que a gente começa a criar uma projeção como se o nosso pai e nossa mãe fossem os nossos protetores, os nossos heróis. De certa forma, protetores são, até porque o vínculo de apego, né, ele precisa ser estabelecido para a criança crescer de forma saudável. Só que aí a gente vai observando no decorrer da nossa desenvolvimento cognitivo, a gente vai para a adolescência, vai para a vida adulta, que essas pessoas talvez não sejam tão protetoras assim, e de heróis e heroínas não tem absolutamente nada, no sentido daquelas pessoas perfeitas, lindas. Olha, mamãe é uma pessoa maravilhosamente perfeita, meu pai é uma criatura inabalável. E aí acontece alguma coisa na sua relação com a família que você vai percebendo que aquelas pessoas são seres humanos comuns, não tem nada de perfeitos, são seres humanos como você e como eu, e que resolveram trazer uma criança, um ser humano para o mundo. Então, só que, além disso, da gente eu chamo isso em terapia, né, quando a gente desce o pai e a mãe, né, porque às vezes eles estão lá no pedestal da perfeição, intocável, e aí você vai descobrindo que eles são seres humanos comuns, e isso pode trazer muita dor, pode trazer um desamparo interno, porque dá aquela sensação de que você está sozinho, né? E isso vai acontecer mesmo, por isso que se você sente por isso, realmente tem que ter um trabalho terapêutico aí, tá? Pra gente conseguir lidar com isso, não é brincadeira isso não. E nós temos aquela questão também onde a pessoa já vive com um pai ou uma mãe extremamente abusivo, pessoas disfuncionais, né? É o que nós chamamos, né, das famílias disfuncionais. E isso vai gerar adultos, né, também provavelmente disfuncionais, com um apego distorcido, com um apego ansioso ou até mesmo ambivalente, uma série de questões emocionais e psicológicas aí. E aí como é que a gente lida com esses familiares, né? Ou que a gente descobre que não é aquilo tudo que a gente imaginava, ou até mesmo são esses que são realmente difíceis e que fizeram da nossa vida algo bem complicado. É através da compreensão, a compreensão de que eles são seres humanos igual a você, igual a mim, são falhos, não são pessoas perfeitas, e que têm dores emocionais, traumas, e que provavelmente não tiveram acesso à informação de qualidade para tomar decisões diferentes. Elas tomaram as melhores decisões que eles podiam. Então, Zeonara, então a gente tem que fazer de conta que nada aconteceu. Não é isso. Eu estou dizendo que quando a gente passa por esse processo de compreensão interna, eu estou lidando melhor com isso. O outro vai continuar lá. Isso não quer dizer que você precisa ficar naquela convivência, naquele chamegão, tentando forçar uma relação que não acontece, tá? Eu acho que a gente tem que ter bom senso aí e
o respeito mútuo eu acho que é a base que pode estar surgindo. E às vezes você tem que conviver com esses pais, né? Mesmo eles sendo disfuncionais por uma dependência econômica, ou por uma dependência X, ou por uma situação da vida, seja qual for. A melhor maneira que a gente tem que lidar com essas pessoas é ter esse distanciamento do tipo de tratar como uma forma respeitosa. Evitar aquele contato de interação intenso, não partir para conversas e embates, porque você sabe que pode ser que não vai ter fruto nenhum positivo para você. No final das contas, você vai estar sofrendo no final. Então a gente precisa olhar essas pessoas como seres humanos, compreendê-las através desse olhar, como se fosse outras pessoas que estão por aí no universo. Os nossos pais não têm nada de especial, não tem nada de especial com as pessoas que trouxeram você para o mundo. O que a gente deve a essas pessoas é muito respeito mesmo, e quando existe uma reciprocidade, a gente vai ter vínculo de amor e afeto. Nem sempre eu consigo amar de verdade as pessoas que estão dentro da minha família, até mesmo meu pai e minha mãe, porque depende da relação que é nutrida ali naquela história, porque o amor ele precisa de reciprocidade, ele precisa de uma ressonância. Se eu tenho maus tratos, se eu tenho várias situações nesse sentido, o que vai acontecer? Eu não consigo ter um vínculo de afeto. É natural que vai vir mágoas, ressentimentos, dores emocionais e assim por diante. Então a gente tem que saber que essas relações acontecem. É uma bênção quando nós temos pai e mãe mais ou menos, não precisa ser muito não, tá, gente? Mas assim, um bocadinho equilibrados e que têm consciência da responsabilidade da maternidade, da paternidade e que estão ali estruturando e auxiliando, dando limites, demonstrando afeto, estando presentes. É uma bênção, gente, Eu sou muito abençoada porque minha mãe teve a oportunidade de me educar, de estar ali sempre, Então eu tive uma mãe muito afetiva e isso me nutriu bastante. Então a gente sabe que isso é algo muito importante para o desenvolvimento de uma criança, para ela se tornar um adulto saudável. Agora, como é que a gente vai lidar com esses familiares nesse embate todo? A gente tem algumas culpas, porque você não pode fazer. A gente não está falando em nada de abandonar pai e mãe. Não é, às vezes acontecem situações que a gente tem que ir para outro lugar muito longe mesmo, nunca mais falar, porque tem até risco de vida. Então cada caso é um caso. Eu acho que se você não consegue ter uma convivência por conta das dores emocionais, o afastamento ele pode ser algo extremamente terapêutico e ajudar você a elaborar essa relação para você seguir em frente com a sua existência. Agora você às vezes tem que continuar convivendo, como eu já falei anteriormente, tem que tentar manter um certo distanciamento, buscar uma ajuda terapêutica para administrar isso e olhar essas pessoas como seres humanos falhos como elas são. Não tem nada de especial. A gente criou essa mítica em pai e mãe, é um peso muito grande e essas pessoas elas não conseguem às vezes exercer muito bem essas funções de maternidade e paternidade. Porque na verdade a gente só sabe se vai ser uma boa mãe ou um bom pai quando a criança nasce. Não adianta, fulano vai ser um ótimo pai, vai ser uma maravilha, aquela ali vai ser a mãe maravilhosa. E nasce a criança, porque a maternidade, a personagem da mãe e o personagem do pai só nasce junto com a criança. É só a partir daquele momento que a gente vai ver como é que as coisas realmente vão acontecer nessas vidas todas. Então, faça essa reflexão aí. Se você sente que tem um peso assim além, procure ajuda, gente. Não carrega isso sozinho. E se você é papai, mamãezinha aí também não se culpe pelo que você também possa estar produzindo nos seus filhos. Use afeto, saiba dar limite, faça isso porque o que você fizer que seja na tônica de querer o bem dos seus filhos, E tente ouvir, escutar, participar para a gente ter uma relação um pouco mais harmônica, ok? Olha, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Faça suas reflexões, comenta aqui o que você achou, se você tem alguma dúvida, se você quer que a gente fale mais, quer que eu fale mais sobre esse assunto. Eu vou produzindo conteúdo, de repente a gente faz uma live, mas esteja aqui comigo, tá? E aproveita, se inscreva no meu canal, curte, compartilha e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!